Paz do Senhor, meus irmãos, nós estamos preparando para mais uma aula de Escola Bíblica Dominical. Aliás, a última lição da nossa revista desse primeiro trimestre de 2021, lição 13, do dia 28 de março de 2021. O tema da nossa lição é Voltados os olhos para a bendita esperança. Nós estudamos no decorrer dessa revista, desse trimestre, várias coisas a respeito do verdadeiro pentecostalismo. Estudamos assuntos muito importantes. E hoje vamos falar de uma esperança que é de todo cristão. Todo cristão ele é ensinado biblicamente a ter esta esperança, chamada aqui de bendita esperança. Olha o que diz o texto áureo. Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor, Jesus Cristo. Tito capítulo 2, versículo 13. A verdade prática diz que a nossa esperança é algo vívido e real. Não se baseia em utopia e nem em imaginação humana, mas em fatos revelados na palavra de Deus e confirmados pela história. Então é isso que nós vamos estudar nesta manhã, porque realmente nós temos essa esperança bendita de um dia sermos levados para a glória, para estar vivendo a eternidade com Cristo. E a verdade prática está dizendo que isso não se baseia em utopia, em imaginação humana, não. É fatos bíblicos e confirmados pela história. Nós vamos, no decorrer da lição, descobrir como isso é confirmado, né? A nossa leitura em classe está em Atos capítulo 1, do versículo 6 ao 11. Nós vamos não fazer essa leitura, vamos direto para a introdução do comentário, que diz a seguinte maneira: a expressão bendita esperança se refere à segunda vinda de Cristo, que é a esperança da igreja, desde que retornou ao céu. Essa expectativa vem aumentando à medida que o tempo vai passando. A presente lição pretende esclarecer quão breve será esse evento, para que cada um mantenha a vigilância e a fidelidade. Aproximadamente 2000 anos a igreja está falando sobre a vinda de Cristo. A considerar dos dias apostólicos, segundo os relatos, Jesus ele foi crucificado, foi morto e ressurreto no ano 29 depois de Cristo. Então, a partir daí, a igreja ela vem pregando a volta de Cristo, que, segundo as suas próprias palavras, seria breve, seria iminente. E, por desígnios divinos, passaram-se quase 2000 anos. Mas a igreja continua esperando. A igreja continua olhando para a Bíblia, para a palavra de Deus. Então, meus irmãos, essa esperança está no meu, está no seu, está no nosso coração. E nós precisamos guardar essa esperança, nós precisamos manter acesa essa chama. E a lição vem trazendo para nós esse ânimo, vem trazendo para nós essa coragem de continuar, apesar das lutas, apesar das dificuldades e apesar de, historicamente falando, a aparente demora da vinda de Cristo, nós devemos continuar esperando, pois a qualquer momento ele virá. E os sinais que a Bíblia descreve, os sinais falados por Cristo, todos estão cumpridos. Nós estamos aguardando a qualquer momento a vinda do Senhor. Essa lição, irmãos, ela exige um tempo muito extenso para ser bem comentada. Então eu te aconselho, se você tiver como estar na sua igreja, na sua aula, faça isso, porque nós estamos tendo aí muitas igrejas que não estão abrindo devido aos decretos municipais por causa da pandemia. Mas, caso você queira depois fazer alguma pergunta no comentário, você queira algum esclarecimento que a gente não trouxer nessa aula, porque é um assunto escatológico e ele traz, assim, muitas indagações. São muitas as perguntas a respeito das coisas futuras. E não tem como você trazer um relato, discorrer, assim, os acontecimentos futuros, todos em uma aula de 30 minutos, 35 minutos ou 40 no máximo. Não tem como. Então a gente vai resumir bastante coisas. Eu estou aqui com um estudo, eu tenho
alguns estudos bíblicos que a gente vem elaborando, e eu tenho um estudo aqui aberto no computador, e vou estar lendo alguma coisa para estar esclarecendo aqui os textos para ajudar na compreensão. Mas futuramente ou posteriormente a essa aula, você pode estar deixando no comentário, se você quiser entrar em contato com a gente tem aí a forma de você entrar em contato, nós vamos estar esclarecendo. Inclusive, quero falar com você que é obreiro, que dirige uma congregação, e caso você queira passar aí um final de semana, quem sabe, falando sobre escatologia na sua igreja, nós teremos a maior alegria, a maior satisfação de poder estar aí com os irmãos, passando um estudo bíblico desse. Eu tenho aqui, por exemplo, a gente elaborou um estudo bíblico, começando pelas 70 semanas de Daniel e chegando até o milênio, até o juízo final, trazendo detalhadamente, com algumas ilustrações, e é um texto, é um estudo, aliás, que a gente tem aí mais de 120 slides, ou lousa de slides. Então ele é um estudo para se programar aí para... Eu já passei em algumas igrejas, teve igreja que nós ficamos aí 5 semanas falando, 5 noites, né? 5 cultos, mas a gente consegue fazer isso no final de semana, quem sabe num sábado à noite, um domingo de manhã e domingo à noite, ou enfim, uma programação de acordo com a sua possibilidade. Se você interessar e quiser entrar em contato, a gente pode programar, porque isso é muito importante para a igreja. Nós temos na igreja muitas pessoas que não sabem pontuar os acontecimentos escatológicos. Não teve oportunidade de um estudo bíblico, um curso de teologia, né? Às vezes são novos crentes e até pessoas já mais idôneas na fé, mas não teve oportunidade de aprender uma pontuação exata do que vai acontecer, o arrebatamento da igreja, grande tribulação, bodas do Cordeiro, tribunal de Cristo, milênio, juízo final. Tudo isso, irmãos, exige muito tempo. Então a lição ela vai falar de tudo isso, porém de uma maneira muito sintetizada, muito resumida, e não tem como a gente aprofundar. Então eu vou apresentar algumas ideias, algumas coisas que a gente tem do estudo, para os irmãos verem o quanto é interessante para ajudar na compreensão do texto. Porém, a gente depende de um horário, a gente não vai extrapolar. Então, se você quiser entrar em contato e quem sabe fazer uma agenda para a gente estar cooperando aí na sua igreja, vai ser um prazer, vai ser uma alegria muito grande poder estar aí cooperando com a igreja, apresentando um estudo como esse. Esse é o nosso trabalho. A gente está como itinerante, pregando, cooperando nas igrejas, embora esse ano, 2020 e 2021, estamos tendo muita dificuldade por causa da pandemia, estamos até evitando aglomeração, logicamente, mas tudo isso acreditamos que vai passar e chegará um momento que você pode organizar, pode programar uma maneira correta, mantendo aí um distanciamento social, uma organização, e você pode, então, estar programando um estudo desse na sua igreja, e a gente pode estar aí cooperando com você. Nós vamos aí para a nossa aula. O primeiro tópico da lição, breve o Senhor virá. Primeiro vai falar da vinda de Cristo, depois uma promessa de Jesus. Olha o que é a vinda. A segunda vinda de Cristo é uma verdade ensinada na Bíblia inteira, com abundância de detalhes, nos evangelhos e nas epístolas. Todos os ramos do cristianismo, observe isso aqui, irmãos. Observe isso aqui. Todos os ramos do cristianismo. Por que todos os ramos? Porque cristianismo não é só a nossa igreja. Cristianismo é aquela igreja, aquela denominação que tem Cristo como a pessoa central. Então nós temos no Brasil Assembleia de Deus, Batista, Presbiteriana, inúmeras denominações evangélicas. O catolicismo é cristianismo, porque crê em Cristo, e assim vai indo. Nós temos aí uma ideia interessante aqui. Observe, todos os ramos do cristianismo, ou seja, todas as denominações que confessam a existência de Cristo, concordam que Jesus um dia voltará. Todos acreditam que Jesus vai voltar, certo? Mas essa unanimidade não ocorre no tocante à maneira como isso vai acontecer. Vamos esclarecer. Todos os cristãos de todas as denominações, todo o ramo do cristianismo, no Brasil e fora dele, espera a volta de Cristo, acredita na volta de Cristo. Mas há uma diferença de pensamento, há uma diferença teológica sobre a maneira que Cristo virá.
Aí é que é o interessante de um estudo como esse que eu estou apresentando para os irmãos, que a gente pode esclarecer muitas coisas tendo tempo para isso, é claro. Então veja bem, há diversas interpretações sobre o tema, que foge ao escopo da presente lição. É lógico, não tem como, numa lição como essa, de escola bíblica dominical, que é programada para uma aula de 50 minutos, 1 hora na igreja, não tem como apresentar um estudo bíblico que leva aí horas e horas a ser feito. Então isso inclui, olha bem, da expressão segunda vinda, o arrebatamento da igreja, a vinda de Jesus em glória. Quando Jesus ascendeu ao céu, os varões de branco disseram que ele virá da mesma maneira que subiu. Esse cenário é de sua vinda em glória e não no arrebatamento da igreja. Tá vendo? Isso aqui são coisas para se discutir com tempo, né? Muito interessante isso. Quando se fala segunda vinda de Cristo, algumas pessoas mais novas na igreja ficam, mas como será isso? Segunda vinda porque ele já veio uma vez, ele veio para salvar. Ele veio para comprar, segundo a Bíblia, homens de todas as tribos, povos, línguas e nações. E agora ele virá uma segunda vez para buscar a sua igreja. Buscar aqueles que ele salvou porque aceitaram o seu sacrifício. Vamos deixar isso claro. Lição passada nós estudamos que Jesus morreu por todos. Não existe, biblicamente falando, um respaldo para se afirmar que Jesus morreu só para um grupo. Não. Jesus morreu por todos. Todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É o texto áureo da Bíblia, você já sabe onde estou falando. Então Jesus veio para salvar a todos, mas nem todos vão dar ouvido, nem todos aceitaram. Então ele virá buscar aqueles que aceitaram o plano da salvação. Então veja bem, irmãos, aqui disse que há uma divergência de ideias em relação à forma, a maneira que Jesus vem. Eu vou passar aqui para o estudo que eu tenho, algumas coisas para os irmãos observar. Observe aí, existem 3 linhas de pensamento predominantes sobre a vinda de Cristo. Está inclusive aqui na lição. A pré-tribulacionista, a mid-tribulacionista e pós-tribulacionista. Isso são correntes teológicas. A teologia se divide quando se trata da vinda de Cristo em 3 pensamentos, 3 linhas de pensamento. Quem é o pós-tribulacionista? Para o pós-tribulacionista, o arrebatamento ocorrerá ou acontecerá ao final da grande tribulação. Então o arrebatamento é distinto da segunda vinda, embora seja separado dela por um pequeno intervalo de tempo. A igreja permanecerá na terra durante todo o período da tribulação. Essa é a ideia do pós-tribulacionista. O cristianismo que defende pós-tribulacionismo, ele acredita que a igreja vai passar pela tribulação. A igreja vai enfrentar a marca da besta, a igreja vai conviver com o anticristo, com o racionamento de todas as pragas do Apocalipse. Isso é inconcebível, nós vamos ver, daqui a pouco eu vou apresentar algumas coisas que nos tira desse pensamento. Mas se você defende, se você acredita, é com você, né? Mas a Bíblia dá... Eu sempre falo uma coisa, irmãos, presta atenção. Quando eu apresento esse estudo, já apresentei ele várias vezes em várias igrejas, eu sempre digo para os irmãos, nenhum de nós somos dono da verdade. Inclusive a gente apresenta um estudo como esse, baseado em pessoas, teólogos, inteligentes, renomados, que têm a sua ideia formada e têm uma tese teológica. E a gente acompanha essa ideia, esse pensamento. Né? Mas ninguém é dono da verdade. Pode ser que alguém está equivocado, porque todas as correntes teológicas que estamos apresentando aqui, que são 3, pós, mid e pré-tribulacionista, essas correntes teológicas são baseadas na Bíblia. Então são ideias que as pessoas entendem que é mais fácil acontecer, ou que vai estar acontecendo por isso e por aquilo. Então alguém está certo e alguém não está certo. Alguém está equivocado em alguma coisa. Mas uma coisa interessante, todos estão esperando a volta de Cristo. Então estejamos preparados, estejamos prontos. Se pré, se mid ou pós-tribulação, o importante é nós estarmos preparados para para a salvação. Isso que é importante. Agora, nós defendemos uma corrente teológica. Nós temos uma ideia, uma tese teológica, uma corrente teológica que nós acompanhamos. Inclusive, todos os assembleianos são pré-tribulacionistas. É bom deixar isso claro desde o início. Então, observe bem. Segundo o pensamento, ou a corrente teológica pós-tribulacionista, Jesus virá depois da grande tribulação, ou no final da grande tribulação. Aí vem a ideia
midi-tribulacionista. Né? Quem são os midi-tribulacionistas? Deixa eu buscar aqui, irmãos. Eu estou usando o slide e às vezes dá alguma mudança aqui. Deixa eu colocar uma apresentação que fica mais fácil para não fugir do lugar. Né? Nós gostamos muito de apresentar um estudo em slide, porque ele traz assim, muita clareza. Quando a gente tem tempo, é muito importante. Se você participar um dia de um estudo como esse, você vai observar o quanto é interessante, porque a gente apresenta as ideias, todas as correntes teológicas, apresentamos todas elas com detalhes, né? Porque aí nós temos tempo. Vamos lá, então veja bem, o midi-tribulacionista. O midi-tribulacionista, para eles, ou para essa corrente teológica, o arrebatamento ocorrerá depois de transcorrido 3 anos e meio do período da tribulação. Uma pessoa um dia disse para mim assim, não, eu acredito no arrebatamento assim, que é como se uma pessoa estivesse num prédio pegando fogo e ele esperasse quando estivesse já no meio do fogo e quando ele já vê que não tem mais jeito, aí então vem alguém e salva ele. Eu vi que a pessoa tinha uma simplicidade para dar uma explicação do que ele pensa, mas ele não tinha uma base bíblica. Era uma ideia que ele assimilou, que ele criou a respeito de ouvir algumas coisas, né? Uma explicação que ele tinha. Mas, na verdade, a corrente teológica chamada midi-tribulacionista acredita que o anticristo vai se manifestar, a besta vai instaurar o seu reino, a marca da besta. E nós estamos vivendo dias que tudo indica que isso seria uma possibilidade caso não acreditássemos no arrebatamento antes, né? Porque nós estamos vendo aí tudo concorrendo para isso. A plataforma do anticristo está sendo montada. Não vamos entrar em detalhes, mas você já sabe disso. A tecnologia, moeda única, governo único, tudo isso está já claro, muito claro que vai acontecer. Mas isso vai acontecer mesmo. Então veja bem, então vamos ser mais claros. Midi-tribulacionista, quem são eles? Os que acreditam que Jesus virá quando iniciar a tribulação e passar 3 anos e meio, ou seja, metade da tribulação. Aí Jesus vem. Esse é o pensamento midi-tribulacionista. Não vamos tomar tanto tempo porque nós temos muita coisa a esclarecer naquilo que nós pensamos. Aí temos a corrente pré-tribulacionista, que somos o que nós defendemos. Nós, eu digo, Assembleia de Deus. Eu posso falar isso com tranquilidade, porque toda a literatura escatológica que você adquirir da CPAD, que é a Casa Publicadora das Assembleias de Deus, você vai ver uma só linha de pensamento defendendo, inclusive a nossa revista, defendendo o pré-tribulacionismo. Para o pré-tribulacionismo, o arrebatamento da igreja acontecerá antes da grande tribulação, antes dos 7 anos. Ou seja, a primeira coisa que vai acontecer é o arrebatamento da igreja. É o arrebatamento da igreja. Ou seja, de acordo com o que a gente está vendo acontecer, o mundo está sendo preparado para um governo único. O mundo está sendo preparado para o anticristo. A tecnologia, o microchip, que já é algo que a grande maioria dos entendidos acreditam que ele será usado como marca da besta, a ser colocado, por exemplo, na mão da pessoa ou na testa. Tudo isso está muito claro, já é muito discutido, muito apresentado, defendido. Pode ser que ainda surja uma tecnologia diferente do que o microchip, mas tudo indica que ele será usado, né? Tudo indica. Nós já temos hoje projetos de que muito breve não haverá dinheiro, não haverá money, né? Não haverá dinheiro na mão das pessoas, apenas virtual. Moeda virtual, já existe mais de 30 moedas virtual. E já existe banco virtual, conta, que já temos aí o Pix, que as pessoas transferem o dinheiro em questão de segundo. Então, no governo do anticristo, isso será usado por ele. O anticristo terá o cadastro de todas as pessoas, de todas as contas bancárias, de todas as escrituras de terra, de prédio, de terreno, de patrimônio de todas as pessoas, todos os carros, tudo estará na mão do anticristo. Ele governará o mundo. Inclusive, o que ficar de cristãos que serão arrebatados, segundo o pensamento tribulacionista ou pré-tribulacionista,
Tudo que nós temos, se você tem uma casa que vale 100 mil, se você tem uma bicicleta que vale 500 reais, se você tem um carro de 100 mil, se você tem milhões em banco, você subir com a sua família, isso vai ficar para o anticristo. Ele vai usar isso para produzir uma falsa paz na terra, abundância para as pessoas. Tudo isso vai ser usado. Mas a gente não tem tempo de detalhar isso, né? Não temos tempo. Vamos dar aqui algumas provas que apoiam, que dá um bojo melhor para a gente apoiar a tese de pré-tribulacionismo, que é o que nós defendemos. Provas bíblicas do pré-tribulacionismo. A igreja será guardada da hora da tentação. Apocalipse 3:10. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora, não é na hora, é da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo para tentar os que habitam na terra. É um pensamento, era uma fala, era uma palavra para aquela igreja apocalíptica, porém, com sentido escatológico, colocando em toda a igreja. Segundo, seremos salvos da ira. Romanos 5:9. Eu não vou citar todos os textos, porque não há tempo, você pode observar aí. Depois você volta o vídeo, você pega essa fala e você vai pegando tudo que você precisa. Olha, esperamos Jesus que nos livrará da ira futura. 1 Tessalonicenses 1:10. Na grande tribulação, Deus estará vingando o seu povo e não se vingando ao seu povo. Apocalipse 16, do versículo 4 ou 6. Deus não nos destinou para a ira. 1 Tessalonicenses 5:9. Temos que vigiar para que o dia do Senhor não nos surpreenda. 1 Tessalonicenses 5:2 e 4. Imagine bem, temos que vigiar para não sermos surpreendidos pelo dia do Senhor, pela vinda de Cristo, pelo arrebatamento. Se Cristo for vir depois da tribulação, um texto como esse ele perde o sentido. Temos que vigiar para estar diante de Cristo e não... Olha que coisa interessante, irmãos. Temos que vigiar para estarmos de pé diante de Cristo e não participarmos do dia do Senhor. A vinda de Jesus para os pré-tribulacionistas se divide em dois eventos. Olha, irmãos, isso aqui eu não tenho tempo de trazer isso numa aula como essa, se torna muito extenso, né? Muito extenso, mas se divide em dois acontecimentos. Vamos bem rápido. Ou seja, duas fases. A vinda de Cristo para o pré-tribulacionista se divide em duas fases. Primeiro, o arrebatamento, que é a palavra grega harpazo, que é rapto, raptar, tomar a força, ser levado repentinamente. É o que Paulo fala aos Tessalonicenses. Quando ele fala a respeito da morte, os irmãos estavam preocupados com a morte dos seus entes queridos, e ele fala assim, a gente pode ficar tranquilo, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, também os que em Jesus dormem, ele os tornará a trazer com ele na sua vinda. Leia capítulo 4 da primeira carta a Tessalonicenses, você vai entender isso. E ele falou para os irmãos, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. E estaremos juntos, ou subiremos juntos a encontrar o Senhor nos ares. É um texto bíblico, é uma palavra bíblica, é uma promessa bíblica. Inclusive é o segundo ponto da lição aqui, é uma promessa de Jesus. Então veja bem, Jesus estará nos ares, capítulo 4, verso 17 de 1 Tessalonicenses. Iremos ao seu encontro, também versículo 17. Será em segredo, ou será em segredo de forma instantânea. 1 Coríntios 15, 52. Ele diz que será num abrir e fechar de olhos. 7 milésimos de segundo. Você pisca de 7 a 12 vezes por segundo sem perceber. É uma coisa tremenda. Então, o piscar de olhos é o menor movimento do corpo humano encontrado por Paulo para expressar uma analogia com o arrebatamento. Não haverá tempo para reconciliação. Não haverá tempo para nada. De repente eu estou aqui falando, se Jesus vem, o vídeo fica sem fala, sem áudio, sem imagem de céus. Glória a Deus por isso. É assim que vai acontecer. Será sem nenhum aviso. Mateus 25, 42 e 43. O arrebatamento será antes da tribulação. 2 Tessalonicenses 2, 1 e 2. Ô irmãos, precisava a gente ter tempo, né, para isso. Tudo isso aqui fala do arrebatamento, a primeira fase da vinda de Cristo.
Depois vem a segunda fase. Qual será a segunda fase? Vamos entender. Jesus arrebata a igreja. O que acontece? Você acredita nisso? Eu acredito. A gente vai para a glória. Irmãos, era assim que Paulo pregava. Paulo pregava, depois nós, os que ficarmos vivos, não é assim que ele falou? Ele estava esperando Jesus aquele dia, aquela hora. É assim que eu vivo, é assim que nós precisamos viver. Aleluia. É tão bom, irmãos, falar da vinda de Cristo. É um dos melhores assuntos que eu vejo na Bíblia falar. Vinda de Cristo. Se não tivéssemos esse assunto para falar, se não tivéssemos esse estudo para apresentar, essa esperança alimentada, não teria sentido o cristianismo. Não teria sentido a gente abdicar de tantas coisas, a gente renunciar tantas coisas para ser um cristão. Não teria sentido. Mas a nossa bendita esperança é a vinda de Cristo. Então Jesus vem, nos arrebata, vamos para a glória. Entramos, aí acontece o Salmo 24. Levantai, ó portais eternos as vossas cabeças e deixe entrar o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Jesus entrando com a igreja na eternidade. Isso vai acontecer. Estaremos lá. Entramos para a chamada Bodas do Cordeiro. Aí temos textos bíblicos que vai mostrar isso. Ficaremos ali 7 anos. Irmãos, isso vai passar assim num piscar de olhos. Já imaginou 7 anos ao lado de Jesus, no céu, na glória? Isso é muito rápido. Só que aí já estamos na eternidade. Já estamos numa dimensão espiritual, num corpo transformado, glorificado, segundo João disse na sua primeira carta, no capítulo 3, um corpo igual ao de Jesus. Não igual em divindade, mas em essência, ou seja, em glorificação. Um corpo restaurado, glorificado. Paulo fala em 1 Coríntios 15, ele diz que há corpo celeste e corpo terrestre. E ele fala que nosso corpo será corpo incorruptível. Um corpo que a gravidade não o detém. Um corpo que não é contido pelas as coisas físicas. É aquele corpo igual ao de Jesus, que as portas estando fechadas, ele entrou no cenáculo e diz, paz seja convosco. É esse tipo de corpo que nós teremos. Corpo glorificado. Estamos com Jesus lá por 7 anos. Aqui na terra, sabe o que está acontecendo? Grande tribulação. O anticristo tomou conta do mundo. Os 4 cavaleiros do Apocalipse. O primeiro deles é o cavaleiro do cavalo branco. Será o anticristo. Eu não vou dar textos bíblicos, está tudo em Apocalipse. Você lê capítulo 3, capítulo 6, 7 Apocalipse, você vai ver tudo isso. O cavaleiro branco que sai ali, a Bíblia diz que ele sai vitorioso e para vencer. Ele não é vencedor, ele sai para vencer. Aquele é o anticristo, é o que vai trazer uma falsa paz na terra, usando o patrimônio da igreja que ficou, usando toda a sua ideologia. Ele será um homem. O anticristo será um homem que estará agindo na eficácia de Satanás. E será um gênio na política, um gênio na ciência, na matemática, um gênio em oratória. Ele será um gênio, ele será uma pessoa que vai superar a todos, porque ele estará sob o domínio, o poder de Satanás. Seria como se fosse Satanás personificado. Só não é porque ele será um homem, mas com todo o poder de Satanás. Deus vai permitir isso. É um cumprimento bíblico. A segunda besta que a Bíblia apresenta no capítulo 13 é a besta que subiu da terra. É uma besta religiosa. É um homem que vai governar a religião paralelamente com o governo do anticristo. Quem não se submeter a essa religião será caçado pelo governo, que tem agora o domínio da tecnologia e a ciência a seu favor. Tudo na sua mão. É a plataforma que eu já disse que está aí. E ele então vai caçar todas essas pessoas. As pessoas serão caçadas durante esse período. E aí são tantas coisas que vão acontecer. A gente não tem tempo. Chegando ao final, Israel, ele fez um acordo com Israel, fará um acordo por 7 anos com Israel, um acordo de paz. Mas no final ele vai programar uma guerra para destruir Israel. Aí é aquele chamado Armagedon. Conhece a batalha do Armagedon, ou Armagedon? Tudo isso está aí num estudo como esse, mas a gente não tem tempo de detalhar. Israel clamará por socorro, clamará pelo Messias. Israel que até hoje, como nação, de uma forma geral, não reconheceu o nascimento de Cristo, ainda esperam o Messias nascer.
Eles vão aceitar o anticristo nesses dias como Messias, mas no final vão perceber, porque ele vai exigir adoração, eles vão perceber que ele não é o Messias. Vão clamar. E quando eles clamarem, ao estarem na iminência da morte, todas as armas, todo o poder bélico do anticristo, mundialmente falando, apontado para Israel, no Megido, Vale de Josafá, uma planície próxima a Jerusalém, que dá condição de destruir a cidade com o armamento existente em um segundo. É nessa hora que Jesus descerá no Monte das Oliveiras, Zacarias 14, verso 4. Descerá Jesus com a igreja que foi arrebatada há 7 anos. Desceremos com ele. Apocalipse 19, verso 11 ao 14. Toda a terra contemplará. Apocalipse 1 e 7. Não tenho tempo de ler, irmãos. Você vai, depois você recapitula. Haverá um sinal no céu. Mateus 24, 30. Esse sinal não é definido pelos inteligentes teólogos que não falam além da Bíblia. Haverá um sinal. Todas as pessoas saberão. Eu acredito que assim como todos veem o sol, todos veem a lua, todos verão Cristo. A volta de Jesus será após a grande tribulação. Mateus 24, 29 e 30. Então, eu tenho uns cachorrinhos, de vez em quando eles passam. Né? É assim, a gente está gravando em casa e eles ficam curiosos. Né? Então veja bem, irmãos. Jesus vem, arrebata a igreja, vamos para a glória, 7 anos de bodas do Cordeiro. Terra, 7 anos de grande tribulação. Anticristo prepara para destruir Israel, que não aceitou o seu pacto, o seu governo. Israel clama por Cristo. Jesus volta em glória. Todo olho o verá. E a igreja está com ele. Jesus desce, aí o que acontece? Ele lança, eu não tenho tempo de apresentar tudo isso aqui. Ele lança o falso profeta, a besta, e o anticristo no lago de fogo. Satanás foge, é assim que ele faz. Ele induz a pessoa ao erro, ao pecado, e ele depois sai. Aí desce um anjo de Deus, um anjo apenas, um anjo, e prende Satanás por 1000 anos. 1000 anos. Ele ficará sem atividade. Então instaura-se o milênio. Cristo desce com a igreja, e a igreja vai reinar na terra por 1000 anos, com o povo que sobrar. Esse povo que sobrar eu não tenho tempo de falar. São aquelas nações, aquele povo que aceitou a Cristo na grande tribulação. Muitos morreram. João viu uma inúmera multidão de pessoas que foram degoladas, foram mortos por causa da palavra de Cristo. Aceitaram a Cristo e rejeitaram a marca da besta. Mas muitos posicionaram, de alguma forma, serão livres. Terão os 144 mil judeus que estarão pregando na tribulação. Tudo isso são assuntos escatológicos que a gente não tem como esclarecer numa aula assim, irmãos. Mas a gente está pronto a te ajudar. Então veja bem, irmão, isso vai acontecer e Jesus virá em glória, toda a igreja com ele. É o que está previsto. Isso é um acontecimento escatológico defendido pela corrente teológica pré-tribulacionista, certo? Jesus vem, arrebata a igreja, vamos para a glória, 7 anos de bodas do Cordeiro, tribunal de Cristo acontecendo, certo? Tribunal de Cristo é aquele julgamento das obras, das práticas, do trabalho que você faz para Cristo na igreja ou na terra, e você sendo recompensado, galardoado por aquilo que você fez. Não se trata de julgamento para salvação, não. Paulo disse que aquele que as suas obras queimar como palha ou como feno, ele diz que o tal sofrerá detrimento ou prejuízo, mas todavia o tal será salvo. Então simplesmente não será galardoado porque a obra que ele fez, embora ele sendo um salvo e sendo alguém fiel, ele fazia, mas ele tinha uma fraqueza de fazer as coisas para a sua própria glória. Então ele já recebeu a sua glória. Ele não terá galardão. Isso é outro assunto para a gente tratar. Tudo isso vai estar acontecendo lá. A igreja volta com Cristo, instaura-se o milênio. E aí tem muita coisa para frente. Depois disso vem juízo final, eternidade e, enfim, são muitas coisas. Olha a lição, o tópico 2 da lição, eu não tenho mais tempo de comentar. Nós já temos 35 minutos praticamente de aula. Eu vou apenas citar o que está no segundo tópico para que você possa interessar pela lição e você fazer uma busca, né? O segundo tópico vai falar da necessidade de vigilância. Por que temos que vigiar, irmãos? Porque Jesus virá a qualquer hora. O primeiro ponto é a exortação à vigilância. O Senhor Jesus nos exorta com muita ênfase sobre
a necessidade de vigilância. Ele diz, vigiai, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. A razão disso é porque ninguém sabe quando vai acontecer. Essa era também a preocupação nos ensinos apostólicos. Irmãos, deixa eu comentar uma coisa interessante aqui. Aliás, deixa eu ler um pouquinho do 2. Alarme falso. Muitos líderes e grupos religiosos arriscam-se em marcar a data da segunda vinda de Cristo. Alguns deles cravam várias datas. Outros, depois de constatarem que elas não batiam, reinterpretaram. Você tem aí várias religiões e até seitas que marcaram. Eu não vou citar nenhuma, mas tem várias que fizeram marcas da volta de Cristo. Existia um dito popular que eu ouvi muito quando era jovem. 1000 passará e 2000 não chegará. Era um ditado entre o catolicismo, entre as pessoas. Eu ouvi isso várias vezes. Uma vez uma pessoa falou isso para mim, um homem muito sério falou isso para mim e eu na hora tive que combatê-lo. Eu disse para ele, olha, a Bíblia não diz isso. Jesus vem a qualquer hora, mas a Bíblia não diz isso. No ano de 2000, havia uma igreja, não vou citar nome, isso é antiético, mas anunciava, porque o seu fundador teve uma suposta revelação e Jesus disse para ele que voltaria em 1999. Eu ouvi essa gravação. A gente chega a arrepiar com esse negócio. Os irmãos que são adeptos dessa igreja, me perdoem, mas foi um fato, uma realidade. E dizia assim, o ano será 1999. O dia e a hora não marcará, ou não foi marcado. Eu estava pastoreando Bom Jesus da Penha, em Mumbuca, e a gente estava numa vigília na passagem de ano de 1999. E eu disse para os irmãos, antes da meia-noite Jesus não volta. Os irmãos acharam aquilo estranho. Falei, irmão, sabe por quê? Porque tem alguém que profetizou que Jesus viria em 1999, e hoje é o último dia de 99. E a Bíblia não dá direito da gente marcar a vinda de Cristo. Então por isso eu estou afirmando que ele não vem antes da meia-noite. Se ele vier, será de madrugada, porque aí já é 2000. Já não é para cumprimento de suposta revelação. Alguém achou estranho, mas já estamos em 2021. Jesus não voltou. Então não se deve fazer marca da vinda de Cristo. O que se deve é esperar. Esperar. Os sinais estão mostrando que Jesus vem a qualquer hora. Mas se ele quiser mudar as coisas e manter a situação, manter o princípio de dores, que é o que a gente está vendo acontecer, a gente não quer trazer pânico e nem trazer mensagem pessimista. Mas se você lê o Apocalipse, as coisas que estão para acontecer, o que a gente está vendo aí é muito pouco. Então a gente precisa vigiar. Primeiro, não marcar data, não marcar hora, não podemos arriscar, mas vigiar sempre. Porque Jesus disse que ninguém sabe a hora. Deixa eu esclarecer uma pequena coisa interessante aqui. Desculpa, irmão, a gente está um pouco... É de manhã e a gente sempre precisa, às vezes, né? O irmão já entende. Olha, Jesus disse assim, vigiai porque não sabeis a hora, nem o Filho, nem os anjos, mas unicamente meu Pai. Jesus falou isso como homem. Preste atenção, Jesus falou isso como homem. Não pregue que Jesus não sabe o dia da sua vinda. Isso delimita Jesus. Isso coloca Jesus como não divino. Isso coloca Jesus a semideus ou a não Deus. E ele disse, eu e o Pai somos um. Já ensinamos, nessa lição inclusive, comentamos, aliás, na revista, que Jesus é Deus. Então o que acontece, irmãos? Jesus falou que ele estava como homem, estava limitado ao corpo humano. E há coisas que como Deus ele não revelaria. Quando ele ressuscita, ele fala assim, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Ele tem todo o poder? Tem. Então ele tem o poder de saber o momento, o dia da sua volta. Simplesmente não revelou porque estava como homem. Mas a qualquer hora ele vem buscar a igreja. Deixa eu terminar dizendo, vamos viver o terceiro tópico, viver com fidelidade, sendo fiel à palavra de Deus. Vigilantes, sempre atentos, porque Jesus virá. A qualquer hora, Jesus virá. A qualquer hora, irmão, Jesus vem buscar a igreja. A palavra que a gente espera é arrebatamento. Rápido, tomar a força. Você será tomado à força. Por isso que Jesus disse que nós devemos que ajuntar tesouro no céu e não na terra. Quem está muito fixado na terra, muito preocupado com terra,
muito preocupado com dinheiro. Tem muito crente preocupado só com dinheiro, só com serviço. Tem muitos pastores enriquecendo, preocupados só com recursos. Alguns até usurpando, usufruindo de recursos da igreja. Terá um acerto. Quem sabe ficarão aí. Jesus disse, ajunteis tesouro no céu, onde a traça e a ferrugem não consomem. Porque onde estiver o vosso tesouro, estará o vosso coração. Guardemos essa bendita esperança de estar na glória com Cristo, muito breve. Que Deus te abençoe, que você seja vigilante e esteja preparado para o arrebatamento, que acontecerá a qualquer hora. Deixa eu te falar uma coisa, se você não é inscrito nesse canal, inscreva no canal. Seja inscrito do canal, ative o sininho das notificações, tem o sininho, você vai clicar no sininho e ativar todas as notificações. E toda vez que a gente postar um vídeo, o YouTube vai te avisar. Tem aí o joinha, né? Dê um joinha, um like, para ajudar que isso seja passado também para mais pessoas. No comentário, se você quiser comentar alguma coisa, dizer eu não acredito nisso, não concordo com isso e com aquilo, não tem problema. Se você quiser fazer uma pergunta e perguntar, eu quero saber isso e isso. Esses dias alguém me fez uma pergunta, mandou pelo Zap, sobre milênio. E aqui está uma boa aula que vai ajudar muito esse irmão. Mas eu prometi para ele que faria uma aula específica disso. Só que no dia que ele me fez a pergunta, já tem algumas semanas, eu ainda não tinha estudado essa lição. Então eu entendo, o irmão vai me ouvir nesse vídeo. Ele vai entender que essa aula já esclarece um pouco das suas dúvidas. Mas se ainda ficar alguma coisa, irmão, tenho o prazer de te ajudar. Pode mandar a pergunta pelo Zap, que a gente vai atender o irmão. Vamos ajudar sim. Vai ser um prazer, é um prazer, irmão. Sabe por que eu falo isso? Pela graça de Deus, tenho mais de 40 anos de batizado nas águas. 79. 22 de abril de 79. Foi o ano do meu batismo. Mas tem gente que começou a ser crente o mês passado, o ano passado, há 2 anos. Então não teve tempo de ouvir tudo que eu já ouvi. E a curiosidade, a vontade de aprender é a mesma. Então a gente tem algumas coisas armazenadas na mente que a gente pode usar isso para ajudar as pessoas. Então se você precisar de uma ajuda, quiser saber alguma coisa que a gente não falou, eu tenho prazer em conversar com os irmãos, tenho prazer em atender o irmão. Mais uma vez, você que é obreiro, se você interessar em um estudo como esse, com mais de 120 slides para a gente comentar, a partir das 70 semanas de Daniel, chegando até o juízo final. A gente tem o prazer de estar aí com você programando um seminário, digamos assim, escatológico, sobre a vinda de Cristo. Será um prazer atender os irmãos. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde em vigilância para o arrebatamento. Fique na paz do Senhor Jesus.